Olá, pessoal! Então, seguimos aí nos nossos encontros virtuais. Essa é uma aula que a gente vai conversar um pouquinho sobre memória, né? A memória humana. E eu chamei essa aula de memória e memórias porque há muitas formas de se conceituar a memória e também de classificá-la. Tá? A gente vai ver então alguns conceitos fundamentais sobre esse tema. A gente vai resgatar o assunto da audição da aula passada, articulando a temática da memória auditiva, né? Só para a gente ilustrar um pouquinho a sequência desses estudos. Vai falar um pouquinho sobre a perda de memória, né? E algumas dicas, assim, algumas ideias que hoje a gente já tem essa comprovação científica de que realmente apoiam, né, o aperfeiçoamento da nossa memória, tá bom? Então a gente vai seguir aqui nessa caminhada. Então, o Eduardo Galeano nos diz assim: a memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de mim mais do que eu. E ela não perde o que merece ser salvo. Então, o Eduardo Galeano fala de uma maneira poética muitos aspectos que vão nos interessar nos nossos estudos hoje. Tá? Então, eu gosto muito do que traz o Freire, né? O Paulo Freire mesmo, na Pedagogia da Autonomia, ele entende que o que caracteriza a nossa inteligência humana, o que diferencia, é a intencionalidade da busca, né, dessa construção desse conhecimento. Então, o cérebro, ele vai funcionar sempre de maneira associativa. Então, a gente não pode, embora o mapeamento das regiões e funções seja muito interessante para nos fazer uma divisão, digamos, didática, né, como eu sempre digo, para a gente entender como que o cérebro funciona, acima de tudo, a gente precisa compreender que o cérebro constrói toda a sua bagagem de maneira associativa. Então, são diferentes regiões, diferentes funções, trazendo o passado, o presente e a antecipação, a expectativa e o planejamento do futuro. Né? Tudo isso envolve regiões mais antigas do nosso cérebro, né? E quando eu digo antiga, está tanto no sistema do desenvolvimento fisiológico desde a gestação, quanto antigas de primórdios da humanidade. Então, trago para vocês essa contribuição do Ivan Esquerdo, que é um grande pesquisador sobre memória, né? Foi professor da URGS, atua hoje na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e é um renome internacional, né, de pesquisa nessa área. Ele tem livros muito bacanas e artigos científicos, grupo de pesquisa, né, um núcleo de estudos ali sobre o cérebro na PUC. Então ele diz assim: existe um processo de tradução da realidade, das experiências e a formação da memória respectiva, e outro entre esta e a correspondente evocação. E esse processo é influenciado pelas emoções, pelo contexto e articulação entre estes. Então, a construção das memórias está intimamente relacionada às nossas emoções, às nossas experiências, né? E vejam que belíssima frase que ele propõe. Não há tempo sem um conceito de memória. Não há presente sem um conceito de tempo. Não há realidade sem memória e uma noção de presente, passado e futuro. Né? Então, para a gente pensar sobre isso, né? O que a gente está construindo, a nossa memória, seja ela sensorial de curtíssima duração, de curta duração, que se transforma depois em longa duração, todas elas estão relacionadas com o presente, com o passado e com o que nós vamos planejar, no que a gente organize e pensa para o futuro, né? Que a gente almeja, que a gente espera. Tem muitas formas de classificar a memória, tá? Eu trago aqui uma possibilidade. Então,
destacando a memória auditiva em função, né, da nossa temática, da nossa área mãe ser a música, né? Então ela habilita a imaginar o som de uma peça musical, antecipar eventos e avaliar simultaneamente o progresso de uma performance musical, né? Seja apreciando, seja tocando, ouvindo a si mesmo, né? Ouvindo a reação do público, seja nos estudos, na pedagogia da performance, né? Toda a construção da performance. A memória visual, que permite visualizar as imagens das páginas, das partituras, né? Dos aspectos envolvidos com o tocar, por exemplo, a lembrança das posições das mãos, dos dedos, a aparência dos acordes tocados e os padrões sobre o teclado, sobre o violão, sobre a flauta, né? A noção de espacialidade que a gente traz enquanto performer, né? Então, ou enquanto público apreciador, né? Então, tudo isso entra a memória visual. E a memória sinestésica, que ela possibilita a execução de complexas sequências motoras de forma automática, mecânica. É diferente esse sinestésico do sinestésico com S, que daí é uma outra relação, um outro tipo de conceito, tá? Então, a memória auditiva, né? Quem pôde estudar o material da aula passada já está mais por dentro aí dessa temática, né? Olha o que diz o Oliver Sacks. Um ouvido jovem pode ouvir 10 oitavas de som, variando de 30 a 12 mil vibrações por segundo. O ouvido médio pode distinguir sons separados por 1/17 de um tom. Então, de cima para baixo, ouvimos cerca de 1.400 tons discrimináveis, ou seja, a gente consegue definir uma gama de sonoridades muito grande, né? Então, isso tem a ver, tem total relação com a nossa linguagem, o desenvolvimento da linguagem, né? É importante a gente entender que o próprio idioma que a gente fala, o idioma materno, né? Ele tem uma lógica que a nossa audição, a acuidade auditiva se adapta perfeitamente a ele. Então, eu uso o exemplo do mandarim, né? Uma linguagem que tem uma nuance de microtons assim muito importante, porque cada entonação vai mudar o significado do que se quer dizer, né? E é um índice lá de ouvido absoluto bem significativamente mais alto do que outras populações investigadas, né? Ou seja, a partir da necessidade, da demanda de decodificar essas sutilezas que a linguagem traz, que diferentes dialetos nos trazem, nós nos adaptamos a isso, geração após geração, né? Então, a gente tem uma configuração neurológica, e aqui falando em termos auditivos, né, a gente tem todo um processamento adaptado para as nossas demandas, né, que é um grande exercício quando a gente vai aprender um novo idioma, por exemplo. Então, reduzir um pouquinho agora aqui o meu quadradinho para não incomodar. Pensando nesse caminho do som, né, vejam que eu acho muito fascinante a gente pensar que uma onda mecânica que precisa, então, né, a onda sonora ela precisa de um meio para vibrar e ser propagada, né? Então a gente está falando aqui do ar que entra pelo nosso pavilhão, né, pela orelha, né, no que a gente chama orelha externa, ouvido externo, enfim, captando esse som, né? Então pelo canal auditivo ali, pela membrana timpânica, né? Todos esses tópicos fazem parte do nosso glossário, que está ficando lindo, né? E aí nós temos esses 3 ossículos, são os menores ossinhos do corpo humano. É muito interessante isso, né? Que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então vejam, são ossinhos muito delicados que trabalham de maneira conjunta para nos apoiar a processar esse som ali no ouvido médio. E aí, a partir de um processo químico na cóclea, né, com as células ciliadas, com todo esse caminho que vai continuar a percorrer o som por frações de segundo, né, aí se transforma, enfim, num estímulo elétrico, né, que vai ser processado lá pelo nervo auditivo, entrando então para o nosso campo
do córtex auditivo, então, de todo esse processamento que dura frações de segundo. Eu acho isso muito encantador. E a gente está falando de uma memória sensorial, uma memória do momento presente, do momento imediato, né? Mas ao ouvir, né, algo, nós imediatamente associamos com memórias mais antigas, e aí a gente vai construindo essas novas memórias auditivas, sempre relacionando com a nossa bagagem, né? Por isso, também faço aqui um parênteses, como é importante a gente se organizar a ter momentos de novas escutas, de novos repertórios, de novos gêneros musicais, de estilos contrastantes ao que a gente está familiarizado. Isso é uma maneira não só de ampliar nossa capacidade cognitiva, né? Nossa apreciação criativa, crítica, mas também de exercitar a capacidade receptiva de abertura a novos conhecimentos que não necessariamente a gente está familiarizado. Eu uso esse processo e esse exemplo para a música contemporânea, né, de concerto, que muitas vezes há uma resistência, né, das pessoas, achando que não podem vir a ter algum tipo de prazer com determinadas correntes estilísticas, né? Mas na realidade essa falta de familiaridade, essa falta de abertura ao novo, né, é algo que a gente precisa, é uma lacuna na nossa formação que a gente precisa preencher, que a educação musical, que a pedagogia do instrumento deveria se preocupar e preencher, né? Então vejam, olha, essa foto aqui mostra a escala real dos ossinhos tão picorruchos, né, do martelo, bigorna e estribo, e vejam que a própria cóclea também, tudo muito pequenininho nessa proporção aqui, né, dentro do córtex auditivo. Então aqui eu vou mostrar para vocês muito brevemente, né, esse conceito de tonotopia. A nossa cóclea, ela é comparável a umas teclas de um piano, essa analogia, no sentido de que ela tem diferentes processamentos das diferentes frequências, né? Por exemplo, um Lá que a gente está acostumado a entender hoje, um Lá 440, e orquestras, enfim, a visão moderna aí desse Lá, referência geralmente 442 Hz, né? Então vejam que a gente assimila dos graves para, né, dos graves lá internamente para os agudos, né, externamente. E ao longo da vida nós vamos tendo um envelhecimento natural da nossa audição e a perda ocorre da ponta, ou seja, dos agudos para os graves. Então nós inicialmente passamos a ouvir menos agudos, tá? Então um ouvido saudável, que vai ter uma perda natural, quando se pratica música, quando tem um bom cuidado com a sua audição, né, sem ouvir som forte demais nos fones, sem participar de ensaios, por exemplo, de bandas, coros sinfônicos, né, ou tocar instrumentos que têm um volume muito forte, sem proteção auricular, isso é danoso, né, ou viver em ambientes de poluição sonora, né. Ontem eu ia gravar aqui essa videoaula e estava uma reforma aqui no condomínio com britadeira, com sons assim altamente perturbadores, né? Quem convive, eu percebi que o trabalhador não estava usando nenhum tipo de proteção. Então, quem convive diariamente com esse tipo de poluição sonora está danificando né, o seu aparelho auditivo, e isso vai acelerar a sua perda auditiva, que já tem um processo natural ali, né? Então, vou mostrar para vocês, esse aqui é uma animação bem curtinha, só para a gente perceber o processamento da cóclea em relação a diferentes tons, ó, quer ver? Interessante, né? Então, vem lá do agudinho, ó, para mostrar para a gente que esse processamento se dá
do agudo para o grave, tá? Então, o pessoal da fonoaudiologia é craque nesse assunto. Quem se interessar pode pesquisar então o conceito de tonotopia e ir atrás desses recursos, tá? Tanto nas nossas referências como nos vídeos e outros materiais aí que a gente pode solicitar e partilhar nos fóruns, tá? Opa! Já ouvimos bastante, né? Muito bem. Então, seguindo, né? Nós vemos então, deixa eu ver aqui, muito bem. Só para ilustrar, né, o que a gente está falando sobre essa perda auditiva, tá? Eu gosto dessa analogia aqui que a doutora Kátia Freire mostra. Ela diz que que essa condição da cóclea ali, da célula ciliada saudável, estaria como uma graminha verde, né? Toda parelha, né, regular, muito bem cuidada. Enquanto que a célula ciliada que sofre danos, elas vão ficando bastante precarizadas, né, na sua condição física mesmo, né? Então, acaba prejudicando aquele sofisticado processo da audição nessa memória sensorial imediata, tá? Então, o Levitin nos traz que apreciar, executar e compor música envolve memória de curta e longa duração, atenção, utilização de princípios agrupados, percepção temporal, predição, formação de manutenção de categorias. Né? Então, esses agrupamentos, essas associações, essas categorizações que o nosso cérebro faz ao fazer, né, ao nos envolver com música, e vejam que aqui ele está usando, para quem viu aquele slide sobre as formas diretas de se fazer música, né? Ele está usando esses termos, ouvir, ou seja, apreciar, executar e compor, né? Como as formas diretas do fazer musical, tá? Trabalham essas diferentes funções cognitivas, enfim, né? Que estão contempladas, né, no fazer musical. Então aqui eu trago um estudo para vocês, né? Daquele laboratório de neurociência auditiva da Nina Krause, né? Agora está corrigidinho aqui com um S só. Os participantes mais velhos do estudo, que fizeram da música uma grande parte de suas vidas, podiam processar o sinal quase tão rapidamente quanto os participantes mais jovens. Os não músicos, entre aspas, no entanto, ficaram consideravelmente para trás, indicando que tocar um instrumento pode ser crucial para reter a memória e a audição. Então, são estudos que ela faz para conhecer, né, o envelhecimento natural, o que a prática musical, e aí ela compara com os não músicos, né, de pessoas que não fazem nenhum tipo de envolvimento com a prática musical, qual a diferença, né, nesses dados do cérebro, então aqui vejam de músicos e não músicos, né? Então é interessante a gente entender um pouquinho mais sobre isso aí, tá? Então, isso a gente escuta bastante em neurociência, né? Use ou perca. As porções celular e molecular da consolidação da memória ocorrem geralmente nos primeiros minutos após o aprendizado e resultam em alterações dos neurônios ou em conjuntos deles, ou seja, uma rede neural que é construída. Então, repetem bastante essa ideia de que o que a gente não usa, a gente perde, né? Use ou perca, tá? Então, a gente não gasta memória ao usá-la. Ao contrário, a gente está exercitando e ampliando as possibilidades, né, e os recursos dela. E tudo isso vai ser muito importante, a gente vai ver depois, o processo auditivo e a atenção que causa no momento presente, tá? Então aqui eu trago mais algumas informações, mas eu não quero sobrecarregar vocês, vou deixar nesse slide para quem quiser seguir, né, estudando, tá? Então, aqui eu tenho sido chamada para os encontros de violoncelo aqui, né, organizados no Rio Grande do Sul, e muitos exemplos eu acabava ilustrando com o violoncelo. Então, essa ideia de que a gente tem uma memória sensorial de curtíssima duração, né? Temos uma memória de curta duração, que é nessa transição, né, nesse encaminhamento, para que ela possa ser consolidada e chegar à memória de longa duração.
Então vejam só, aqui ó, nós temos alguns dos principais núcleos de memória, né? Onde estão as principais memórias hoje conhecidas, tá? Então a gente está falando bastante dessa memória de trabalho, alguns autores chamam de memória operacional, né? Que é no córtex pré-frontal, nessa parte nova do cérebro em termos de desenvolvimento filogenético, enfim, né? Toda uma estrutura que é reconhecida então no cérebro. Então, a memória de trabalho é do momento presente, tudo que a gente está assimilando nesse momento. Tudo que eu estou falando para vocês requer que vocês conheçam o idioma que eu estou falando, requer que vocês conheçam o idioma escrito, tá? Então é algo que eu estou falando nesse momento. Né? Nós temos uma memória procedural, ali, essa aqui é do corpo estriado, que ela é mais antiga, né? É como a memória do andar de bicicleta, né? A gente pode em música, né? Ou tocar um instrumento depois de muitos anos de prática, ou né, uma prática já consolidada, extremamente consolidada, ela tem inclusive um aspecto que vai no automático, né? A gente consegue andar, e é uma memória que ela é difícil de explicar, né? Eu faço um exercício na aula presencial que eu peço para as pessoas, né, levantarem a mão. Quem sabe andar de bicicleta? Aí levanta a mão, né? Então eu peço para uma pessoa, então me explica, como é que tu anda de bicicleta? Né? Então a gente tem que, né, como dizia o Piaget, as noções topológicas, né, de saber o que vai cada membro em cada momento e o equilíbrio do corpo, o movimento que vai, a especialidade, tudo isso é muito complexo de explicar, porque é uma memória que está incorporada, né, ela está perfeitamente adaptada. A memória semântica, né, essa memória perceptual semântica que traz toda a construção de uma linguagem, né, dos dados, a amígdala, essa é a amígdala cerebral, né, que principalmente consegue evocar memórias emocionais, né, o hipocampo, que é um núcleo bastante conhecido, difundido, da memória declarativa. Então, é aquela memória, também tem aspectos da memória semântica, mas é a memória que consegue trazer os fatos, né, os episódios, essas narrativas, dessa memória que é possível ser declarada, né, ser expressa. E as memórias implícitas, que o cerebelo é um incrível microcosmos que está ali, tem uma série de funções muito fantásticas, né? É uma parte mais antiga do nosso cérebro, e aí tem relação desde o movimento, relação a muitos aspectos dessas memórias mais consolidadas. Tá? Então, aqui uma outra classificação das memórias, uma classificação por duração. Então, a memória sensorial de curto prazo, né? Ela dura frações de segundo e por meio da atenção, a informação selecionada caminha para a memória de curto prazo. Então, essa memória sensorial de curto prazo também é chamada de curtíssima duração ou memória de trabalho, tá? E aí vem para a memória efetivamente de curto prazo, que ela fica por um período de tempo. Se a gente exercitar, se a gente revisar, né, aquele conteúdo, se a gente dorme bem, se a gente se alimenta bem, se a gente segue estudando aquele conteúdo, seja uma música nova, seja esse tema que a gente está falando da memória, ele vai aos poucos se conectando, se organizando para que se torne uma memória de longo prazo. E aí sim é uma memória que está consolidada e pode ser evocada quando a gente precisa dela e mesmo depois de um longo tempo. Né? Gente, uma coisa que eu quero muito destacar a importância, né, da memória é em relação à audição, em relação à nossa atenção, nossa capacidade atencional. Tá? Vejam, a diferença entre sono e vigília. Então, tá, estamos dormindo, está descartado, mas vem a atenção na vigília, né? Na vigília, acordado, a gente pode estar sem uma atenção conectada, né? Pode ser por tédio, por material que não nos chama atenção, por sono, uma série de coisas, né? E
a gente está com atenção alerta. Aquela alerta, ela vai ignorar estímulos irrelevantes. Então, passou um gatinho aqui, uma criança fez um barulho, né? Tocou um telefone lá. Bom, eu estou aqui focado e estou conversando com vocês, né? E ela atende, então, portanto, e seleciona estímulos relevantes. Tá? Então, por exemplo, essa videoaula ela é uma tentativa de trazer para vocês mais tipos de entradas, de estímulos, né? Além de um PDF que a gente pode estar lá lendo, enfim. Então, é uma ideia de trazer para vocês esses estímulos, né? Dentro desses estímulos relevantes, tem a atenção seletiva, sustentada, e tem a atenção dividida, que é um processamento automático. Coisas que a gente faz ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente está atendendo um telefone e está mexendo a colher na panela, etc. Tá? Dessa atenção seletiva sustentada, né, tem uma questão interna de uma cognição seletiva e externa de uma percepção seletiva. Tá? Não vou entrar em maiores detalhes, isso aqui todo é uma... eu, por exemplo, fiz uma especialização toda discutindo os níveis atencionais na performance musical. Então, é um campo vasto de estudos, mas eu queria muito destacar que para que a construção dessa aprendizagem seja efetiva, o primeiríssimo passo é a gente ter uma atenção, saber focar naquilo que nos importa aprender. Por isso, há tanto sucesso e há tantas possibilidades que, por exemplo, a prática de meditação nos suscita, porque ela melhora, né, muito expressivamente a capacidade de atenção do indivíduo. Tá? Então, eu só queria chamar a atenção sobre isso, né, sobre a importância de termos um sono de qualidade, de termos né, um espaço que a gente consiga se dedicar àquilo que a gente acha importante, né? Então, vejam, a gente é aquilo que recorda, e o esquerdo fala que também a gente é a soma do que a gente esquece também, né? Tem coisas que são importantes serem esquecidas, né? E a gente tem que memorizar aquilo que é relevante. Então, vejam nessa classificação da memória declarativa e da memória não declarativa, né? A memória declarativa, então, é aquela que a gente pode falar dela, a gente pode narrar, a gente pode expressar através de palavras com muita facilidade, né? Então, fatos, regiões, datas, né? Eu dei um exemplo aqui do CD meu, então eu lembro do título, dos dados das pessoas, da ficha técnica, né, das discussões do encarte, etc, etc, etc. São fatos, né? Os eventos, então, trago a gente pensando nos nossos recitais de lançamento, nas festas, né, em situações positivas ou negativas, mas que foram marcantes para a nossa vida, né? Enfim, tudo isso a gente consegue facilmente descrever, né? A gente consegue declarar, por isso ela está na categoria de memória declarativa. Enquanto a memória não declarativa, né, ela tem aqui alguns aspectos. A memória de procedimento do corpo estriado, então é essa que a gente consegue automatizar e a gente consegue, a partir da prática, a gente vai trazendo, consolidando e consegue evocar, né, com facilidade, né? A musculatura esquelética que está ligada ao cerebelo, como a gente viu lá de outra maneira ali quando a gente fez o mapeamento dos tipos de memória, né? E as respostas emocionais. Eu coloco aqui, por exemplo, o medo que o músico tem de ter um branco, né, na hora de tocar, de cantar, né? Aquele medo que causa aquela reação, né? Tem muitos exemplos que ilustram com uma cobra, uma aranha, né? O que nos causa esse temor, que é uma reação imediata da amígdala e também puxa partes antigas do nosso cérebro de reação de sobrevivência, né, de defesa diante do perigo. Então, aquela adrenalina que sobe, todo o processo de defesa do ser vivo, né? Então, dentro do livro Alucinações Musicais, né, o Oliver Sacks traz que a base da memória procedural ou implícita envolve partes maiores e mais primitivas do cérebro, estruturas subcorticais, como gânglios basais e cerebelo, assim como suas conexões com o cérebro ou córtex cerebral. A memória procedural
pode manter-se intacta, mesmo quando há dano no hipocampo e no córtex cerebral. Então, é uma memória, né? Eu costumo exemplificar, às vezes a gente para de estudar um instrumento quando vai fazer algum tipo de curso, né? Que nem no período de mestrado, no doutorado, a gente não consegue dar tanta atenção às práticas instrumentais se não for um doutorado em práticas né, de performance. Mas toda aquela construção, toda aquela carga horária gigantesca que foi dedicada ao longo de anos e anos e anos de práticas, né, buscando um nível de excelência, de expertise, ela não está apagada, ela está consolidada ali naquela memória procedural mais antiga. E aí a gente consegue, quando termina o curso, né, eu procurava marcar recitais assim, anuais ao longo desses estudos para sempre estar tocando, sempre estar, né, eu gosto de estar motivada e me desafiar, né, a tocar peças novas, peças, costumo estrear essas peças, enfim, para me desafiar, né, além do prazer, além de estar podendo sempre manter essa relação com a prática, mas também de evocar essas memórias que elas são construídas ao longo de muitos anos, né? Então, vejam só, a neurociência ela entende a aprendizagem como uma manifestação e a memória como um processo. Então, a memória, esse processo de construção mnemônico, vai resultar, aquilo que a gente de fato então memoriza, resulta nessa expressão através de aprendizagem, através dessa condição, né? Então a gente tem o decorar, que é decorar fatos, dados, enfim, aquela memória semântica, mas tem a aprendizagem que envolve todos esses tipos diferentes de memória relacionados, associados, né? Então a memória declarativa ou explícita, ela é rápida, ela tem uma evocação consciente que a gente consegue explicar aqueles fatos, enquanto que a memória não declarativa ou implícita, ela é lenta, ela é devagar, porque, né, quando a gente foi aprender a tocar um instrumento, quando a gente foi aprender a andar de bicicleta, né, quantos machucados que a gente caiu, que a gente, né, tentou, a gente aprendeu, depois não sabia fazer a curva, aprendeu e depois não sabia frear, né, então isso é bem devagar, né, e a analogia musical também, né, a gente pode pensar. Então, vejam as etapas da memória declarativa. A aquisição é nesse momento, no momento presente. Nesse momento que vocês estão me ouvindo aqui, né, é esse momento que vocês estão nessa fase 1 de aquisição. Essa consolidação, ela vai demorar ali 6 a 12 horas e ela inclui o sono. Essa informação é muito importante, né? Às vezes a gente quer virar à noite para estudar para uma prova, está se preparando para uma banca e fica tocando até o último minuto, né? Mas isso é para um resultado muito imediato e que às vezes esse cansaço físico, inclusive, não é favorável para a gente ter um bom desempenho, né? O sono é crucial se a gente quer consolidar essa memória para que ela se torne, enfim, um armazenamento mais longevo, né? Dias e meses que leva esse processo de armazenamento, tá? Então, a área cerebral principal envolvida, claro que como a gente está falando aqui, são várias regiões, né? Mas esse raciocínio mais avançado, esse raciocínio superior, ele vem através do córtex pré-frontal, dessa memória declarativa, tá? Então, o processo é crucial, né? Depende muito do nível de atenção que a gente tem, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar o meu quadradinho aqui para não incomodar vocês. Ó, vou reduzir aqui. Beleza. Em seguida, né, do processo da capacidade de atenção, o tempo de consolidação é um critério importantíssimo para que se construa essa nova aprendizagem. Quanto mais marcante, quanto mais emocionalmente envolvente essa aprendizagem nova, mais facilmente ela vai ser consolidada, né? E quando ela é relevante, também é muito importante. Né? Eu tive uma aluna, né, no campo da educação musical que tinha uma experiência
super bacana, com samba, pagode, né, com chorinho, e no entanto ela estava sofrendo com o seu instrumento, que exigia, né, a professora exigia um grande acúmulo de conteúdos, por exemplo, de sonatas do período barroco, de outros campos que eram muito... ela não tinha familiaridade com aquilo ali. Então, na tentativa de apoiá-la, e foi bastante exitosa essa interação, eu procurei mostrar para ela que toda aquela bagagem que ela tinha, que ela sempre adorou, né, tocar, aquele chorinho e tal, tinha muitas semelhanças com essa linguagem tonal que ela precisava manifestar diante das bancas, né? E a musicalidade dela estava ali. Então, como adaptar, transpor, enfim, trazer para esse novo contexto, né, de um repertório historicamente orientado. Então, a gente foi vendo semelhanças, assim, por exemplo, de uma forma clássica do choro para, né, uma forma barroca ali da sonata, do rondó e de outros, enfim, né? Então, isso é tornar relevante aquele conteúdo que antes não tinha nenhuma identificação com ela, né? E essa evocação, ela precisa ter uma série de associações em relação ao contexto em que foi construído, né? Então, é sempre por associações, tá? O tempo de consolidação, então, tá aqui com esses efeitos especiais, mas é para lembrar que são dois aspectos muito importantes, né? Ter uma boa transição desse conhecimento novo para se tornar uma memória antiga, tá? Então aqui é uma outra forma de organizar esses dados, ó, em que a aquisição, a formação dela, né, a conservação e a evocação são outras formas de, né, outras palavras para trazer esse processo para vocês. Apenas é uma nova entrada desse estímulo aqui, tá? Para isso, é muito importante que a gente consiga destinar atenção, né, para o tempo presente, tá? Então, aqui é um exemplo de exercício que a gente pode fazer. Deixa eu voltar aqui. Para melhorar a memória. Se vocês forem ver, a minha memória tem até... Ela é considerada como um esporte hoje em dia, né? Tem esses, tipo Olimpíadas da Memória, desafios de memória, muito interessantes. Se vocês forem ver o que eles fazem, eles usam uma técnica muito antiga, né? Se não me engano, da Grécia Antiga, que é o Palácio da Memória, né? Que é tu construires uma cena em que tu vais associando imagens e fatos e dados, né? Números, letras, enfim, a diferentes objetos de uma sala, né? Então, esses atletas da memória, né? Eles são pessoas comuns que passaram a exercitar a sua memória, ampliando enormemente a capacidade da memória de trabalho, essa memória de curtíssima duração, e conseguindo reproduzir dados acumulados assim em minutos, né? Coisas assim extraordinárias, e como centenas de números decorados em sequência perfeita em 5 minutos, né? Em 10 minutos, ou cartas de um baralho, né? Então, tudo isso são exercícios que se fazem, né, perfeitamente acessíveis para qualquer pessoa, né? Então, essa memória, ela pode ser exercitada, a memória de trabalho, né? Mas é importante que a gente entenda que não é bom, não seria bom ou saudável que a gente sempre lembrasse de tudo o tempo todo, de todos esses dados. Inclusive, há distúrbios que fazem com que a pessoa não consiga, por exemplo, fases da esquizofrenia e outras, que a pessoa não consiga descartar informações irrelevantes. Então, seria muito terrível se a gente está lá, né, decora uma lista de mercado, decora um telefone que a gente precisa saber naquele momento e, de repente, não descarta aquilo lá e vai acumulando uma série de dados completamente relevantes, né? Seria muito danoso para a gente. Então a gente descarta aquilo que é importante ser descartado. Então esse é um exemplo, ó, de exercício, né? Fazer listas, né? Então como é que a gente poderia decorar essa, ó, dando um minutinho para vocês decorarem essa sequência de palavras?
Se eu pedisse para vocês agora reproduzirem essa sequência de palavras, vocês conseguiriam? Né? Quem conseguiu mais associar, né, a cada palavra a um fato, a um dado, fez associações por mais lúdicas ou, né, diferentes, mais ou menos sérias em termos de referências e passos, foram as pessoas que conseguiram mais rapidamente construir essa sequência. Né? Então, eu poderia dar dois conjuntos de palavras, né? Então vejam ali, ó, o violino associei ao arco, o violão ao banquinho, né? A partitura às notas, piano, teclas. Então, se eu mostrasse, por exemplo, agora somente a segunda lista e pedisse para vocês relatarem a primeira através da segunda, você já teria uma outra possibilidade aí de ferramentas, né? Então vejam que vocês podem fazer isso com partituras, com melodias, com imagens, né? Por que é interessante? A gente vai ver isso numa aula seguinte sobre a construção da performance musical, a marcação de partitura, né? Como a gente marca um texto para lembrar de fatos e dados e sequências, porque são mais entradas. A entrada visual, né? Eu lembro que na página 28 do livro Ensino de Música Musicalmente, Ensinando Música Musicalmente, do Suanik, tem o conceito lá de musicalidade. São coisas que são importantes para nós e que de repente o saber a tal página é só um recurso para ajudar a evocar, é mais um contexto que nos enriquece, que ajuda a evocar. Tá? Então vejam que bacana esse resumão que Rodrigues fez para nós sobre as alterações do encéfalo, né, que são verificadas na estrutura desse órgão através da prática musical. Então, no plano temporal, ó, esses são todos autores muito, muito relevantes também dos estudos de cognição musical. Aí no plano temporal, o corpo caloso, né, córtex motor, o córtex somatosensitivo, né, o córtex auditivo, o visual espacial, o cerebelo, cápsula interna, né, e o hipocampo. Então, são todas essas alterações e outras tantas, né, que são verificadas através dos estudos científicos que trazem contribuições a partir da prática musical. Né? Então, as alterações funcionais, né, antes eram estruturais, agora funcionais de cada região. Então, será que a gente pode esquecer algo estudado? Pessoal, em princípio, um conhecimento consolidado, ele está aprendido, então a gente teoricamente não esquece. Mas às vezes a gente está passando por determinadas situações, né? Uma falta de concentração, que pode ter a ver com privação de sono, né? Com excesso de preocupações, né? Algum tipo de estratégia de estudo que não está sendo eficaz. Então, às vezes a gente tem um professor de um instrumento, uma professora de algum conteúdo que acaba mais prejudicando do que ajudando, né? Com determinados tipos de cobrança que não são feitas, que nos travam, né? Que podem ter uma baixa autoestima, que podem ter uma série de coisas que vão resultar num abalo emocional, num estresse, e daí não é aquele estresse que está num nível bom, controlado, que nos faz ter uma adrenalina, uma tensão no momento presente. Não, é aquele estresse que causa uma produção elevada, né, de várias substâncias químicas do nosso corpo que são tóxicas, que são, né, que vão prejudicar um aceleramento cardíaco, sudorese, uma série de coisas, né? Então, transtornos de ansiedade, né? Os pânicos, depressão, né? Tem uma série de aspectos da saúde mental que se retroalimentam, né? E acabam prejudicando a nossa atenção no momento presente e podem nos causar um esquecimento, um bloqueio ou uma não aprendizagem desses novos conteúdos, tá? Então,
brincando aqui, né, mas embora o assunto seja sério, mas será que é possível então apagar memórias, né? Sim, há uma série de técnicas, procedimentos, né? Tanto de aspectos, por exemplo, de psicoterapeutas, quanto conduções, né? De apagamento de memórias sobre aspectos traumáticos, sobre situações, né, desagradáveis, ou intencionalmente, né, os processos aí de fundamentalismo religioso, político, de autoritarismo militar, né, não trazem uma série de estratégias de lavagem cerebral, como a gente fala. O que é isso, né? É porque as memórias, elas se dialogam de um processo muito dinâmico. A gente, sempre que a gente evoca, sempre que a gente vai tocar a mesma peça, ela vai ser uma performance diferente. A gente está num ambiente diferente, a gente está com um público diferente, a gente está com um estado emocional diferenciado. Então, mesmo que eu evoque uma memória antiga, eu estou num contexto diferenciado. Ó, isso é muito legal. A melhor coisa para a memória não é guardar absolutamente tudo. Se você está navegando pelo mundo e o seu cérebro está constantemente carregando memórias conflitantes, isso tornará mais difícil tomar uma decisão consciente. Se você está tentando tomar uma decisão, isso será impossível se o seu cérebro é constantemente bombardeado com informações inúteis, tá? Então essa filtragem é muito importante, né? Pessoal, deixa eu ver aqui. Eu vou seguir agora, só pra gente... Esse conteúdo aqui eu vou seguir na próxima aula, porque ele tem muito... É muito conteúdo, né? Separei para vocês. Mas aqui, só pra gente lembrar, depois quando eu falar de plasticidade neuronal, a gente vai voltar a falar desses órgãos, dos neurônios, né? Desses aspectos também de neuroanatomia e neurofisiologia. Mas tentando nos encaminhar assim para finalizar, o que já tem comprovação, né? O exercício físico, né? A gente está falando aí umas 3 vezes por semana, 25, 30 minutinhos que a gente conseguisse fazer um alongamento, né? Fazer agora na quarentena fica tudo mais limitado, mas se a gente conseguisse fazer algo funcional em casa mesmo, né? Ajuda bastante a condicionar melhor a nossa saúde, o processo respiratório, tudo isso ajuda sim. Inclusive tem estudos que mostram que a neurogênese no hipocampo de atletas, né? Ou seja, praticar exercício vai ajudar inclusive a processos de nascimento de novas células, justamente num dos núcleos da memória, né? O uso ativo do cérebro, então se desafiar a começar a tocar um instrumento, a começar um novo idioma, a começar um esporte, a começar a estudar uma nova temática, enfim, é super importante manter ativo o cérebro, tá? Os joguinhos, né, de caça-palavras, brincadeiras assim cognitivas de escrita, tudo isso ajuda bastante, tá? Muito importante a qualidade do sono. O ser humano, em média, precisa das 8 horas de sono. Tá? Agora, na quarentena, deve estar tendo uma série de processos de alteração do sono. A gente precisa ter um escurecimento do ambiente, um silenciamento do ambiente. A gente precisa preparar esse ambiente anteriormente ao momento do sono efetivo. Então, não é legal ficar com telas até o último momento, ficar com aquela ansiedade das redes sociais, né? Ou, enfim, não adormecer em frente às telas, não trocar o dia pela noite, né? Tentar manter uma rotina, né, desse ciclo circadiano, do nosso relógio biológico ao longo do dia, vai ajudar vocês a ter uma saúde física e mental melhor e certamente vai ajudar a sua memória. E uma dieta balanceada, né, pessoal? Tem aí, inclusive, alimentos que são famosos, né? As verduras escuras, como brócolis, couve, agrião, espinafre, são altamente ricas em ácido fólico, né? E várias outras vitaminas maravilhosas aí que ajudam inclusive o nosso cérebro e os centros de memória, né? O peixe, né? Rico em ômega 3,
que é muito, muito eficaz para a barra de mielina, né? A bainha de mielina, a capinha protetora desses estímulos elétricos do nosso cérebro, né? Dos neurônios, desculpa. Então, a alimentação ela tem toda uma relação com a saúde, tá? Inclusive o chocolate meio amargo, né? É bem interessante aí por causa dos flavonoides, ó. Sempre anoto para não esquecer, tá? Então, trago a ideia da Martha Helmers, ó, situações desafiadoras, ambientes estimulantes, agradáveis e divertidos fornecem capacidade extra de que o cérebro precisa para reconfigurar-se, né? Então a gente vai falar disso de novo quando a gente falar de plasticidade neuronal. Tudo isso tem a ver com plasticidade neuronal, porque afinal, uma nova aprendizagem, né, é a capacidade da gente conseguir ter essa capacidade plástica que o nosso cérebro tem, né? É muito, muito bacana. Certo, gente? Então, terminamos por aqui hoje, para não ficar mais pesado ainda, né? Senão eu estaria indo contra justamente o que eu defendo, da gente não sobrecarregar nossas capacidades mnemônicas, tá bom? Então, fica aqui essa dica de ter esse cuidado, né, sobre o exercício físico, o uso ativo do cérebro, qualidade de sono e a dieta balanceada, e também aquele outro alerta ali sobre a saúde auditiva, dos cuidados que a gente precisa ter, tá bom? Obrigada por hoje, então, seguimos em contato e eu vou abrir um fórum para a gente colocar dúvidas e questionamentos, enriquecer o material para a próxima aula também, tá bom? Um abraço para vocês, uma ótima semana.